Um milionário estéril, acostumado a mover impérios, guarda um vazio que nenhum poder preenche. Numa noite gelada, ele avista uma menina órfã, descalça e rejeitada até pelos passantes. O silêncio da rua é quebrado quando ele se aproxima e faz uma proposta inesperada. Você precisa de um papai e eu preciso de uma herdeira. O que ela responde deixou ele em choque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Era pouco mais de 9 horas quando o Mercedes-Benz blindado de Rodrigo Almeida Vasconcelos atravessava a Avenida Paulista em direção aos Jardins. A chuva fina que caía sobre São Paulo transformava as luzes da cidade em borrões dourados refletidos no asfalto molhado. Rodrigo observava distraidamente o movimento através da janela fumê, enquanto o motorista, seu Geraldo, dirigia com a destreza de quem conhecia cada esquina da metrópole. Aos 58 anos, Rodrigo era um dos homens mais poderosos do Brasil. Herdeiro da Vasconcelos Incorporações, havia multiplicado o patrimônio da família, transformando a empresa em uma gigante do mercado imobiliário, com empreendimentos de luxo espalhados por todo o país. Seu nome figurava entre os mais ricos da lista Forbes, e sua influência se estendia da política ao mercado financeiro. Mas havia um segredo que o magnata escondia por trás dos sorrisos calculados em eventos beneficentes e das entrevistas para revistas de negócios. Rodrigo carregava 2 feridas que nenhuma fortuna poderia curar. A primeira era a esterilidade diagnosticada após anos de tentativas frustradas de ter um filho. A segunda, ainda mais dolorosa, era a perda de Clara, sua única filha adotiva, em um acidente de carro há 7 anos, quando a menina tinha apenas 10 anos. Clara havia sido o sol da vida de Rodrigo. Após sua partida, ele mergulhou em um vazio que nenhum sucesso empresarial conseguia preencher. Vivia mecanicamente, cumprindo agendas, assinando contratos milionários, participando de reuniões de conselho, mas sem verdadeira paixão pela vida. Ao seu lado, a esposa Elisa Vasconcelos mantinha as aparências com perfeição. 15 anos mais jovem que o marido, havia se casado mais por conveniência do que por amor. Filha de uma tradicional família paulistana em decadência financeira, encontrou em Rodrigo a solução para manter o status e o padrão de vida aos quais estava acostumada. Com o tempo, o casamento se tornou uma sociedade fria, em que ambos cumpriam seus papéis. Ele, o provedor, ela, a anfitriã impecável e esposa troféu, que adornava seu braço em eventos sociais. Após a perda de Clara, o abismo entre eles apenas aumentou. Enquanto Rodrigo sofria em silêncio, Elisa parecia mais preocupada com a imagem pública do casal e com as festas beneficentes que presidia. A mansão de 1.800 metros quadrados no Jardim Europa, decorada por um renomado arquiteto, mais parecia um museu frio do que um lar. O carro parou no semáforo da Rua Augusta. Foi quando Rodrigo viu pela primeira vez a pequena silhueta encolhida na entrada de uma galeria. Era uma menina, não devia ter mais de 8 anos. Os cabelos negros e longos contrastando com a pele pálida. Usava um vestido puído, visivelmente grande demais para seu corpo franzino, e segurava um pequeno cartaz de papelão onde se lia "Ajude, por favor", em letras tortas e infantis. Seu Geraldo, está vendo aquela criança? Rodrigo perguntou, inclinando-se para a frente no banco. Vejo sim, doutor. Infelizmente tem muita criança de rua por aqui. A polícia recolhe, mas elas sempre voltam. Rodrigo observou a cena com atenção crescente. Um segurança de uma loja de luxo aproximou-se da menina, gesticulando rudemente para que ela se afastasse da vitrine. A criança recuou assustada e se abrigou em um vão entre 2 prédios. Pare o carro, ordenou Rodrigo. Aqui, doutor, não é permitido. Pare o carro, Geraldo. O motorista obedeceu, estacionando em local proibido. Rodrigo desceu, ignorando a chuva que agora caía com mais intensidade. Aproximou-se lentamente da menina, que o encarou com olhos arregalados de medo. De perto, pôde ver melhor as marcas da vida nas ruas, os pés descalços e sujos, as mãos pequenas e ásperas, o rosto marcado pela fome constante. Oi, disse Rodrigo, suavizando o tom habitualmente autoritário. Como você se chama? A menina hesitou.
avaliando se aquele homem bem vestido representava uma ameaça ou uma oportunidade. Maiara, respondeu finalmente, com voz quase inaudível. Está com fome, Maiara? Ela assentiu com a cabeça, ainda desconfiada. Onde estão seus pais? Não tenho, respondeu simplesmente. Morava com minha avó, mas ela ficou muito doente. Depois fiquei no abrigo, mas fugi. Rodrigo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era como se por um instante o gelo que envolvia seu coração tivesse rachado. Está chovendo muito. Você não tem para onde ir? Maiara negou com a cabeça. Rodrigo olhou em volta para o movimento da avenida, para as pessoas apressadas com seus guarda-chuvas, indiferentes àquela pequena vida abandonada. Sem pensar duas vezes, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros frágeis da menina. Venha comigo, disse, estendendo a mão. Eu posso ajudar você. Maiara hesitou, o instinto de sobrevivência das ruas acendendo alertas em sua mente. Mas algo nos olhos daquele homem, talvez a mesma tristeza que ela carregava, fez com que aceitasse a mão estendida. No carro, seu Geraldo arregalou os olhos pelo retrovisor, ao ver o patrão voltando com uma criança de rua. Rodrigo ajudou Maiara a entrar no banco traseiro, ignorando a expressão chocada do motorista. Para casa, Geraldo, ordenou. Durante o trajeto, Maiara permaneceu em silêncio, encolhida no canto do banco de couro, como se temesse ocupar muito espaço. Rodrigo tentava processar o que estava fazendo. Era uma loucura levar uma menina de rua para sua mansão. Mas algo dentro dele, uma voz há muito silenciada, dizia que era a coisa certa a fazer. Quando o carro atravessou os portões imponentes da propriedade, Maiara olhou pela janela com olhos arregalados. Nunca havia visto uma casa tão grande, com jardins tão bem cuidados e uma entrada com fontes iluminadas. É aqui que você mora? Perguntou, sua voz traindo o espanto. Sim, respondeu Rodrigo. E agora você também pode morar aqui, se quiser. A menina o encarou, confusa. Por quê? Foi então que Rodrigo, sem planejar, sem calcular como fazia com cada palavra em suas negociações bilionárias, disse a frase que mudaria para sempre o destino de ambos. Porque você precisa de um pai e eu preciso de uma herdeira. Ao entrarem na mansão, foram recebidos por Dona Zulmira, a governanta que servia a família há mais de 20 anos. Seu rosto habitualmente impassível não conseguiu esconder o choque ao ver a menina maltrapilha ao lado do patrão. Doutor Rodrigo, o que... Zulmira, esta é Maiara, ela vai ficar conosco. Por favor, prepare um banho quente e roupas limpas, e depois sirva um jantar reforçado. A governanta olhou de Rodrigo para a menina sem saber o que dizer. Agora, Zulmira, reforçou Rodrigo. Enquanto a governanta se afastava, ainda atordoada, Elisa apareceu no topo da escadaria de mármore. Vestia um elegante conjunto de seda para o jantar em casa e seu rosto perfeito se contorceu em uma expressão de horror ao ver a cena inusitada no hall de entrada. Rodrigo, o que significa isso? Perguntou, descendo as escadas lentamente, como se temesse contaminar-se. Elisa, esta é Maiara, respondeu ele com uma calma surpreendente. Ela vai morar conosco a partir de hoje. Você perdeu o juízo? Sibilou Elisa, aproximando-se com o cuidado de quem se aproxima de um animal selvagem. Esta criança, de onde você a tirou? Da rua, onde ela não deveria estar. E você achou que nossa casa seria um abrigo para menores? Existem instituições para isso, Rodrigo. O que as pessoas vão pensar? O que minha família vai dizer? Maiara encolheu-se ainda mais com as palavras duras da mulher elegante. Rodrigo, percebendo o medo da menina, colocou a mão em seu ombro em gesto protetor. Não me importo com o que vão dizer, respondeu com firmeza. Ela fica. Elisa empalideceu. Em 15 anos de casamento, nunca havia visto o marido desafiá-la daquela maneira. Sempre conseguia manipulá-lo, direcioná-lo para o que ela queria. Mas havia algo diferente naquele momento. Uma determinação nos olhos de Rodrigo que a desconcertou. Isso é insano. Você não pode simplesmente recolher uma criança da rua e trazê-la para casa como se fosse um cachorro abandonado. Existem leis, procedimentos, e nós vamos seguir todos eles, respondeu Rodrigo. Vou iniciar o processo de adoção amanhã mesmo. Adoção? A voz de Elisa subiu algumas oitavas. Você está brincando, não é? Nesse momento, Dona Zulmira retornou,
anunciando que o banho estava pronto. Rodrigo gentilmente conduziu Maiara, deixando Elisa boquiaberta no hall da mansão. Enquanto subia as escadas, o empresário sentiu algo estranho e familiar. Era como se Clara estivesse guiando seus passos, como se ela tivesse colocado Maiara em seu caminho. Pela primeira vez em 7 anos, Rodrigo Vasconcelos sentiu que estava realmente vivo. Maiara observava maravilhada o quarto onde Dona Zulmira a havia instalado. Era maior que todo o apartamento onde vivera com a avó, antes de tudo desmoronar. A cama king size com dossel parecia um trono para a menina acostumada a dormir em colchonetes no abrigo ou papelões na rua. O banheiro anexo, todo em mármore, tinha uma banheira que mais parecia uma piscina aos seus olhos infantis. "Gostou, pequena?" perguntou Dona Zulmira enquanto preparava o banho, adicionando sais aromáticos na água. Maiara apenas assentiu, ainda sem acreditar que aquilo era real. Depois de um banho demorado, onde Dona Zulmira lavou com cuidado seus cabelos e esfregou a sujeira acumulada de sua pele, a menina vestiu um pijama limpo que, embora grande demais, era a peça de roupa mais macia que já havia tocado seu corpo. "Amanhã vamos comprar roupas novas para você", disse a governanta, penteando os cabelos agora limpos e brilhantes da menina. "O Dr. Rodrigo vai querer que você tenha tudo do bom e do melhor." "Por que ele está fazendo isso?" perguntou Maiara, sua voz pequena, mas cheia de curiosidade. "Ele nem me conhece." Dona Zulmira suspirou, interrompendo o movimento do pente. Seus olhos marejaram por um instante. "Às vezes, pequena, a vida toma o que a gente mais ama. E depois, quando a gente menos espera, ela devolve de outro jeito." Maiara não entendeu completamente, mas sentiu que havia algo de importante naquelas palavras. Depois do banho, foi levada para a sala de jantar, onde uma mesa capaz de acomodar 20 pessoas estava posta para 3. Rodrigo já aguardava, tendo trocado o terno molhado por roupas mais confortáveis. Não havia sinal de Elisa. "Sente-se, Maiara", disse Rodrigo, indicando uma cadeira à sua direita. A menina hesitou, intimidada pela grandiosidade do ambiente, pelos talheres de prata e as taças de cristal. Nunca havia visto tantos garfos e facas para uma única refeição. "Não se preocupe com etiqueta agora", sorriu Rodrigo, percebendo seu desconforto. "O importante é que você se alimente bem." Seu Geraldo, que havia deixado o carro na garagem, entrou na sala de jantar para se despedir, mas Rodrigo o convidou a juntar-se a eles. O motorista, após uma breve hesitação, aceitou, sentando-se do outro lado da mesa. "Maiara, este é seu Geraldo. Ele trabalha comigo há mais de 15 anos, apresentou Rodrigo. "Prazer em conhecê-la, menina", disse o motorista com um sorriso gentil. Havia bondade em seus olhos cansados, e Maiara imediatamente sentiu que podia confiar nele. Os pratos foram servidos, uma sopa cremosa de entrada, seguida de filé mignon ao molho madeira, purê de batatas e legumes salteados. Para Maiara, acostumada a refeições precárias ou até mesmo a passar fome, aquela comida era como um festim de outro mundo. Comeu devagar a princípio, temerosa de que alguém pudesse tirar o prato a qualquer momento, mas logo se entregou ao prazer daquele jantar, suas bochechas ganhando cor a cada garfada. "Amanhã precisaremos regularizar sua situação", comentou Rodrigo enquanto saboreava um copo de vinho. "Vou ligar para minha advogada logo cedo." "O senhor vai mesmo me adotar?" perguntou Maiara quase em um sussurro. "Se você quiser ficar conosco, sim." A menina olhou para seu prato, depois para o rosto do homem que a havia tirado das ruas. Havia bondade ali, mas também uma tristeza profunda que ela, mesmo com sua pouca idade, conseguia reconhecer. Era o mesmo tipo de tristeza que via nos olhos de sua avó quando falava do avô que nunca conhecera. "Eu quero", respondeu simplesmente. Nesse momento, o barulho de saltos anunciou a chegada de Elisa. Ela entrou na sala de jantar como uma rainha, que concede uma audiência a súditos indesejados. Havia trocado o conjunto de seda por um vestido ainda mais elegante, como se precisasse reafirmar sua posição naquela casa. "Vejo que a refeição já começou sem mim", comentou com frieza, ocupando seu lugar na cabeceira oposta à de Rodrigo. Seu olhar deslizou com desprezo sobre Maiara e depois sobre seu Geraldo. "E vejo também que estamos com convidados inusitados." "Elisa, por favor", advertiu Rodrigo em voz baixa.
A esposa ignorou o aviso, servindo-se de uma porção mínima de salada. Entendo sua filantropia ocasional, Rodrigo, mas trazer essa criança para nossa casa? Você considerou os riscos, as doenças que ela pode trazer das ruas? O que dirão nossos amigos? Maiara encolheu-se na cadeira, o apetite subitamente desaparecido. Dona Zulmira, que servia à mesa, lançou um olhar de simpatia para a menina. Já basta, Elisa. A voz de Rodrigo era calma, mas cortante. Maiara está limpa, alimentada e segura agora. E quanto aos nossos amigos, aqueles que são verdadeiros entenderão. Os outros não me importam. É a nossa reputação que está em jogo, insistiu Elisa, elevando a voz. O que a sociedade vai pensar? Já posso imaginar as fofocas no clube paulistano, no Fazano. Maiara reuniu coragem e, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, falou diretamente com Elisa. O que é reputação, senhora? A pergunta, feita com genuína curiosidade infantil, pegou Elisa de surpresa. Ela encarou a menina como se um móvel tivesse subitamente ganhado voz. Reputação, menina. É o que as pessoas pensam de nós. É o nosso nome, nossa honra. Maiara absorveu a explicação por um momento, depois inclinou a cabeça, pensativa. E isso é mais importante do que ajudar alguém que não tem nada? O silêncio caiu sobre a mesa. Seu Geraldo escondeu um sorriso por trás do guardanapo. Dona Zulmira parou de servir, observando a cena com interesse. Rodrigo olhou para a menina com uma nova admiração. Elisa, por sua vez, empalideceu. A pergunta simples havia exposto toda a frivolidade de suas preocupações. Por um instante, pareceu que iria explodir em raiva, mas em vez disso, levantou-se com elegância estudada. Vou me retirar. Parece que esta noite não é propícia para uma refeição civilizada. Quando ela saiu, o ambiente relaxou visivelmente. Maiara voltou a comer, agora com mais tranquilidade. Dona Zulmira sorria enquanto servia a sobremesa, um pudim de leite que fez os olhos da menina brilharem. Você tem um jeito especial com as palavras, Maiara, comentou Rodrigo, impressionado com a sabedoria natural da criança. Minha avó dizia que a verdade não precisa de enfeites, respondeu ela, lambendo a colher com deleite. Após o jantar, Rodrigo levou Maiara para conhecer a biblioteca, um cômodo imenso com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. A menina nunca havia visto tantos livros reunidos. Você gosta de histórias? Perguntou Rodrigo. Gosto muito. Na escola do abrigo, a professora lia para a gente. Era minha parte favorita do dia. Rodrigo sorriu, selecionando um volume da estante. Este era o favorito da minha filha, disse, mostrando um exemplar ilustrado de O Pequeno Príncipe. Você tem uma filha? Perguntou Maiara inocentemente. Um véu de tristeza cobriu os olhos de Rodrigo. Tinha, respondeu suavemente. Ela se foi há algum tempo. Maiara percebeu a dor em sua voz e, num impulso de compaixão, pegou sua mão. Sinto muito. O gesto simples tocou Rodrigo profundamente. Clara costumava segurar sua mão exatamente daquele jeito quando percebia que ele estava triste. Por um momento, sentiu como se o tempo tivesse voltado atrás, dando-lhe uma segunda chance. Enquanto isso, no quarto principal, Elisa falava ao telefone com sua irmã Luciana. É uma loucura completa, Lu. Ele simplesmente trouxe uma menina de rua para dentro de casa, sem documentos, sem histórico, sem nada. Calma, Elisa. Rodrigo sempre foi um pouco imprevisível desde o acidente, respondeu a irmã. Deve ser uma fase. Logo ele perceberá o erro e mandará a menina para alguma instituição. Você não entende. Ele está falando em adoção. Adoção. Meu Deus. E você? O que acha disso? Elisa hesitou. O que achava? A verdade é que nunca quisera filhos. Seu casamento com Rodrigo havia sido um acordo conveniente. Ela ganhava status e segurança financeira. Ele, uma esposa bela e sofisticada, para acompanhá-lo em eventos e dar legitimidade à sua posição social. Clara havia sido adotada quando Rodrigo descobriu sua esterilidade, antes mesmo que se casassem. Elisa aceitou a menina como parte do pacote, mas nunca desenvolveu verdadeiro afeto maternal. Acho um absurdo, claro, respondeu finalmente. Mal superamos a tragédia com Clara e agora ele quer trazer outra criança para casa. É como se estivesse tentando substituí-la. Bem, tecnicamente vocês nunca superaram, observou Luciana com a franqueza típica entre irmãs.
Rodrigo se afundou no trabalho. E você, bem, você seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. O que você esperava? Que eu me vestisse de preto para sempre. A vida continua, Lu. Sim, mas talvez para Rodrigo ela tenha parado naquele dia. E agora, com esta menina, ele vê uma chance de recomeçar. Elisa não respondeu. Seu celular vibrou com uma notificação. Eduardo, seu primo, havia enviado uma mensagem. Precisamos conversar urgente. Assunto, seu marido. Eduardo Monteiro era primo em segundo grau de Elisa e diretor financeiro da Vasconcelos Incorporações. Ambicioso e calculista, sempre invejara a posição de Rodrigo no comando da empresa. Embora não tivesse conseguido o cargo de presidente que tanto almejava, mantinha considerável influência nos negócios e, principalmente, entre os acionistas mais conservadores. Lu, preciso desligar. Eduardo está me ligando, disse Elisa, encerrando a chamada com a irmã. Do outro lado da mansão, na biblioteca, Rodrigo lia O Pequeno Príncipe para Maiara, que ouvia com atenção, aninhada em uma poltrona de couro. Seus olhos já pesavam de sono, mas ela lutava para permanecer acordada, encantada com aquele momento de aconchego que há tanto não experimentava. Quando chegaram à famosa passagem sobre a raposa, Rodrigo leu com emoção. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olhou para Maiara e percebeu que ela havia adormecido. Com cuidado, fechou o livro e a pegou nos braços. A menina era tão leve que mal sentia seu peso. Carregou-a até o quarto preparado por Dona Zulmira e a deitou na cama enorme, cobrindo-a com cuidado. Ao sair, encontrou a governanta no corredor. Ela já dormiu, coitadinha. Deve estar exausta, comentou Dona Zulmira. Sim, concordou Rodrigo. Amanhã será um novo dia para todos nós. O senhor tem certeza do que está fazendo, doutor? Não me entenda mal. Acho maravilhoso, mas a Dona Elisa... Tenho certeza, Zulmira. Pela primeira vez em muitos anos, tenho absoluta certeza do que estou fazendo. Enquanto isso, na cobertura de um luxuoso edifício no Itaim Bibi, Eduardo Monteiro sorvia um uísque enquanto observava a vista panorâmica de São Paulo. Seu celular tocou. Era Elisa retornando sua ligação. Eduardo, o que aconteceu? Soube que seu marido trouxe uma criança de rua para sua casa hoje, respondeu ele sem rodeios. É verdade? Elisa hesitou. Como a notícia havia se espalhado tão rapidamente? Como você soube disso? Isso não importa. É verdade ou não? Sim, é verdade. Uma loucura completa. Estou tentando convencê-lo a levá-la para um abrigo apropriado amanhã. Não acho que ele vá desistir tão facilmente, disse Eduardo, sua voz assumindo um tom calculista. Na verdade, isso pode ser uma oportunidade para nós. Como assim? Pense bem, Elisa. Rodrigo está claramente instável desde a perda de Clara. Agora está tomando decisões impulsivas, trazendo estranhos para casa, falando em adoção. Os acionistas ficariam muito preocupados se soubessem que o homem que comanda bilhões em investimentos está agindo de forma tão irracional. Elisa sentiu um calafrio. Conhecia bem esse tom na voz do primo. Era o mesmo que ele usava quando planejava algum golpe nos negócios. O que você está sugerindo, Eduardo? Apenas que esta pode ser a evidência que precisávamos de que Rodrigo não está mais em condições de liderar a empresa. E talvez nem mesmo de administrar a própria fortuna. Do outro lado da linha, Elisa permaneceu em silêncio, dividida entre a lealdade ao marido e a tentação de apoiar o primo. Eduardo sempre lhe prometera uma posição mais influente na empresa, algo que Rodrigo nunca oferecera, mantendo-a afastada dos negócios. Pense nisso, continuou Eduardo, interpretando seu silêncio como hesitação. Conversamos mais amanhã. Boa noite, prima. A chamada encerrou-se, deixando Elisa com pensamentos conturbados. Na mansão silenciosa, cada um dos habitantes tinha muito em que pensar naquela noite. Uma simples decisão tomada em uma rua chuvosa estava prestes a desencadear uma tempestade que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. Quando os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas de seda do quarto, Maiara acordou sobressaltada. Por um instante, não reconheceu onde estava. O colchão macio, os lençóis perfumados e o amplo espaço ao seu redor eram tão diferentes dos lugares onde costumava dormir
que pensou estar sonhando. Lentamente, as memórias da noite anterior voltaram. O homem rico, o carro luxuoso, a mansão, o banho quente, a comida deliciosa. Sentou-se na cama, ainda incrédula. Desceu com cuidado, seus pés tocando o tapete persa tão macio que parecia feito de nuvens. Caminhou até a janela e abriu as cortinas completamente. A vista do jardim impecavelmente cuidado, com uma piscina de águas cristalinas ao fundo, confirmou que tudo era real. Uma batida suave na porta a fez virar-se. "Bom dia, pequena. Dormiu bem?" Era Dona Zulmira, trazendo uma bandeja com café da manhã. "Bom dia", respondeu Maiara timidamente. "Dormi muito bem, obrigada." O Dr. Rodrigo pediu que preparasse seu café da manhã. Temos frutas, pão de queijo quentinho, bolo de fubá, suco de laranja natural. O que você prefere começar? Os olhos de Maiara se arregalaram diante da variedade de alimentos na bandeja. Em sua vida anterior, o café da manhã, quando havia, consistia em um pão com margarina e, nos dias de sorte, uma xícara de café com leite. "Posso comer tudo isso?" perguntou incrédula. Dona Zulmira sorriu, comovida com a reação da menina. "Claro que pode, querida. E se quiser mais, é só pedir." Enquanto Maiara saboreava o café da manhã, Dona Zulmira abriu o armário do quarto, revelando várias peças de roupa infantil, ainda com etiquetas. "O Dr. Rodrigo pediu que comprassem algumas roupas para você esta manhã. Ainda não sabemos seu número exato. Então compraram vários tamanhos. Depois iremos às lojas escolher mais coisas do seu gosto." Maiara deixou o pão de queijo pela metade, aproximando-se do armário com curiosidade. Havia vestidos, blusas, calças, saias, todas de marcas caras, que ela reconhecia das vitrines que admirava nas ruas. Tocou o tecido de um vestido azul, maravilhada com a maciez. "São todos para mim?" "Todos eles", confirmou Dona Zulmira. "Vamos escolher um para você usar hoje?" Na sala de estar da mansão, Rodrigo falava ao telefone com doutora Cecília Mendonça, sua advogada de confiança há mais de uma década. "Entendo sua preocupação, Rodrigo, mas devo alertá-lo que uma adoção não é um processo simples. Você não pode simplesmente recolher uma criança da rua e declará-la sua filha." "Estou ciente disso, Cecília. Por isso estou ligando para você. Quero fazer tudo dentro da lei. A menina tem documentos? Certidão de nascimento? Sabemos quem são os pais biológicos?" Ela mencionou uma avó que ficou doente. Disse que esteve em um abrigo antes de fugir para as ruas. "Precisaremos localizar esse abrigo, obter a documentação dela, verificar se há outros parentes vivos. Se não houver, ainda assim teremos que passar pelos trâmites legais do juizado de menores. Uma assistente social virá avaliar as condições da sua casa, sua capacidade como pai adotivo." "E quanto tempo isso levará?" interrompeu Rodrigo impaciente. Sendo realista, meses, talvez anos. Adoção no Brasil não é um processo rápido, mesmo para alguém com seus recursos. Rodrigo suspirou, frustrado. A ideia de devolver Maiara a um abrigo ou ao sistema de adoção era insuportável. Deve haver alguma maneira de acelerar o processo. Há a possibilidade de guarda provisória enquanto o processo de adoção corre. Isso permitiria que a menina permanecesse com você legalmente. Ótimo. Vamos por esse caminho, então. Vou preparar os documentos necessários. Enquanto isso, sugiro que vocês conversem com a menina, descubram mais sobre seu passado e comecem a registrar tudo. Quanto mais informações tivermos, mais fácil será o processo. Após desligar, Rodrigo encontrou Elisa entrando na sala, impecavelmente vestida para um evento beneficente que presidia naquela manhã. "Já ligou para algum abrigo?" perguntou ela sem preâmbulos. "Não, Elisa. Como já disse, Maiara vai ficar conosco." "Você não pode estar falando sério." Ela ajustou o bracelete de ouro em seu pulso, evitando olhar diretamente para o marido. "Essa fixação não é saudável, Rodrigo. Você está claramente tentando substituir Clara." "Não estou tentando substituir ninguém", respondeu ele com firmeza. "Estou tentando dar um lar a uma criança que precisa e talvez dar um novo propósito à nossa vida também. Nossa vida está perfeitamente bem como está." "Está? Você realmente acredita nisso, Elisa? Vivemos como dois estranhos sob o mesmo teto há anos.
Elisa tensionou o maxilar, desconfortável com a verdade desnuda nas palavras do marido. Tenho um compromisso agora. Conversaremos sobre isso mais tarde. Quando ela se virou para sair, encontrou Maiara parada na entrada da sala, usando um dos novos vestidos, o azul que havia admirado no armário. A menina parecia outra pessoa, limpa, bem vestida, com os cabelos negros escovados emoldurando o rosto delicado. Havia uma beleza natural nela, que as roupas caras apenas realçavam, em vez de criar. Por um brevíssimo instante, Elisa sentiu algo estranho ao ver a transformação da menina. Não era exatamente inveja nem raiva, mas talvez um eco distante de arrependimento pelo que poderia ter sido se tivesse permitido que Clara ocupasse um lugar maior em seu coração. Bom dia, disse Maiara educadamente. Elisa murmurou uma resposta inaudível e saiu rapidamente, deixando Rodrigo e a menina sozinhos na sala. Você está linda, Maiara, sorriu Rodrigo. Obrigada, respondeu ela, ainda tímida. Dona Zulmira disse que o senhor comprou todas essas roupas para mim. Sim, mas isso é só o começo. Mais tarde iremos às lojas escolher o que você preferir. Maiara caminhou até a janela, observando o jardim lá fora. Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim? Nem me conhece direito. Rodrigo aproximou-se, ficando ao lado dela diante da janela. Às vezes, Maiara, a vida nos apresenta oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém. Quando vi você naquela rua sozinha, senti que era uma dessas oportunidades. A menina absorveu suas palavras pensativa. A sua esposa não gosta de mim. Elisa leva tempo para se acostumar com mudanças. Ela vai se adaptar, você vai ver. Maiara não parecia convencida, mas assentiu, aceitando a explicação. O senhor falou de uma filha ontem. O que aconteceu com ela? Rodrigo hesitou. Era um assunto que raramente abordava, mesmo com pessoas próximas. Mas havia algo em Maiara, uma maturidade além de seus anos, que o fazia sentir que podia ser honesto. Ela se chamava Clara. Era alguns anos mais velha que você quando nos deixou em um acidente de carro. Sinto muito, disse Maiara com genuína empatia. Minha avó também se foi. Ela estava muito doente e um dia não acordou mais. Foi quando me levaram para o abrigo. Você lembra o nome do abrigo? Lar Santa Terezinha, na Zona Leste. Fiquei lá por quase um ano, mas era muito triste. As outras crianças brigavam muito e os adultos quase não tinham tempo para nós. Então fugi. E seus pais? Você tem lembrança deles? Maiara negou com a cabeça. Minha avó dizia que minha mãe era muito jovem quando me teve e não podia cuidar de mim. Nunca conheci meu pai. Rodrigo fez uma nota mental para transmitir essas informações a Cecília. Cada detalhe ajudaria no processo de adoção. Bem, o que acha de conhecermos o jardim? Temos uma piscina, um pomar com várias frutas e até um pequeno lago com peixes coloridos. Os olhos de Maiara se iluminaram com a sugestão. Juntos, saíram para explorar os vastos terrenos da propriedade. A manhã passou rapidamente enquanto Rodrigo mostrava à menina cada canto do jardim, contando histórias sobre as plantas exóticas que havia trazido de suas viagens pelo mundo. No início da tarde, seu Geraldo chegou para levar Rodrigo a uma reunião importante na empresa. Ele havia tentado cancelar todos os compromissos, mas este era inadiável. Uma assembleia de acionistas onde seriam discutidos os próximos grandes projetos da Vasconcelos Incorporações. Você ficará bem com Dona Zulmira? Perguntou a Maiara, relutante em deixá-la. Vou sim, sorriu ela. Ela prometeu me ensinar a fazer brigadeiro. Ótimo! Voltarei o mais rápido possível. Depois iremos comprar mais roupas e tudo o que você precisar. Na sede da empresa, um imponente edifício de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo, a reunião já havia começado quando Rodrigo entrou na sala de conferências. Eduardo Monteiro apresentava um gráfico que mostrava o desempenho das ações da empresa nos últimos meses. Como podem ver, senhores, apesar do cenário econômico desafiador, mantivemos uma curva ascendente constante. Eduardo interrompeu sua apresentação ao notar a chegada de Rodrigo. Ah, finalmente! O presidente nos dá a honra de sua presença. Havia um tom levemente sarcástico em sua voz que não passou despercebido pelos presentes. Rodrigo ignorou a provocação, tomando seu lugar na cabeceira da mesa.
Peço desculpas pelo atraso. Por favor, continue, Eduardo. A reunião prosseguiu com discussões sobre investimentos futuros, estratégias de mercado e novas aquisições. Rodrigo manteve-se focado, mas parte de sua mente continuava na mansão com Maiara. Pela primeira vez em anos, sentia uma urgência em terminar o trabalho e voltar para casa. Quando a assembleia finalmente se encerrou, Eduardo aproximou-se de Rodrigo enquanto os outros executivos deixavam a sala. Ouvi rumores interessantes sobre você, Rodrigo. Que tipo de rumores? Te perguntou, embora já suspeitasse do assunto. Que você recolheu uma menina de rua e a levou para sua mansão, que está falando em adotá-la. E desde quando minha vida pessoal é assunto da empresa, Eduardo? Desde que suas decisões pessoais possam afetar a estabilidade da companhia. Os acionistas ficam nervosos quando o CEO começa a agir de forma imprevisível. Rodrigo encarou o outro homem com frieza. Sempre soube da ambição de Eduardo, de como ele cobiçava a presidência da empresa, mas nunca o tinha visto agir de forma tão aberta. Minha decisão de ajudar uma criança necessitada não afeta em nada minha capacidade de liderar esta empresa. Nossos números provam isso. Por enquanto, respondeu Eduardo com um sorriso calculado. Mas sabemos como o mercado é sensível a percepções, e a percepção de um líder emocionalmente instável que toma decisões impulsivas baseadas em traumas não resolvidos. Bem, isso poderia ser problemático. Está me ameaçando, Eduardo? Apenas expressando preocupação, como diretor financeiro e acionista. Tenho responsabilidades para com a empresa. Antes que Rodrigo pudesse responder, seu celular tocou. Era a dona Zulmira. Doutor Rodrigo, acho melhor o senhor voltar para casa. Temos uma situação aqui. O que aconteceu? Maiara está bem? Sim, ela está bem, mas a polícia está aqui. Dizem que receberam uma denúncia de sequestro infantil. Rodrigo empalideceu. Eduardo, observando sua reação, sorriu discretamente antes de se afastar. Estou indo agora mesmo, respondeu Rodrigo, desligando a chamada. No caminho para o estacionamento, cruzou com Cecília, que havia acabado de chegar ao prédio para se encontrar com ele. Temos um problema, disse, explicando rapidamente a situação. Alguém denunciou que sequestrei Maiara. Isso era previsível, respondeu a advogada com calma profissional. Você não pode simplesmente levar uma criança para casa sem passar pelos canais legais. Vamos até lá resolver isso. Na mansão, 2 policiais conversavam com Maiara na sala de estar, enquanto Dona Zulmira observava, visivelmente nervosa. Elisa não estava em lugar algum. Sou Rodrigo Vasconcelos, o dono desta casa, anunciou ele ao entrar, seguido por Cecília. Qual é o problema, oficiais? Senhor Vasconcelos, recebemos uma denúncia anônima de que o senhor está mantendo uma menor em sua residência sem autorização legal. É esta a criança em questão? Perguntou o policial mais velho, indicando Maiara. Sim, esta é Maiara. Eu a encontrei nas ruas ontem à noite e a trouxe para minha casa para protegê-la. Minha intenção é adotá-la legalmente. Entendo, mas o senhor compreende que isso constitui uma possível violação da lei? Não se pode simplesmente recolher uma criança da rua, mesmo com boas intenções. Meu cliente está plenamente ciente disso, oficial, interveio Cecília, apresentando-se. Sou a doutora Cecília Mendonça, advogada do senhor Vasconcelos. Já estávamos tomando providências para regularizar a situação da menor. Inclusive, já identifiquei o abrigo de onde ela fugiu e estava prestes a entrar em contato com eles. Mesmo assim, precisaremos levar a menina conosco, disse o policial mais jovem. Ela deve retornar ao sistema de proteção à infância até que a situação seja resolvida legalmente. Maiara, que até então observava tudo em silêncio, agarrou-se repentinamente à perna de Rodrigo. Não quero ir. Por favor, não deixe eles me levarem de volta para o abrigo. O desespero em sua voz era palpável, seus olhos marejados implorando proteção. Rodrigo sentiu o coração apertar, colocou a mão sobre o ombro da menina, tranquilizando-a. Ninguém vai levá-la contra sua vontade, Maiara. Prometo. Cecília interviu novamente, desta vez falando baixo para que apenas Rodrigo e os policiais ouvissem. Posso solicitar uma medida de proteção provisória agora mesmo, alegando o estado emocional da criança e o trauma de retornar ao abrigo. Isso nos daria alguns dias até a audiência formal.
Os policiais trocaram olhares avaliando a situação. Quem fez a denúncia? Perguntou Rodrigo, embora já suspeitasse da resposta. Foi anônima, senhor, respondeu o policial mais velho. Recebemos apenas uma ligação informando que o senhor havia retirado uma menor das ruas sem autorização. Nesse momento, Elisa entrou na sala, aparentando surpresa ao ver os policiais. O que está acontecendo aqui? Alguém denunciou que sequestrei Maiara, respondeu Rodrigo, encarando-a firmemente. Elisa sustentou seu olhar sem vacilar, mas um leve rubor em suas bochechas traía seu desconforto. Que absurdo! Quem faria algo assim? Cecília, percebendo a tensão crescente, voltou a focar nos policiais. Senhores, sugiro o seguinte: permitam que a menor permaneça aqui esta noite, sob a condição de que amanhã cedo nos apresentemos voluntariamente ao juizado de menores, com toda a documentação necessária para iniciar formalmente o processo de guarda provisória. Posso assinar um termo de responsabilidade como advogada. Os policiais consideraram a proposta. O mais velho, após alguns segundos de reflexão, assentiu. Está bem. Considerando quem é o Sr. Vasconcelos e a presença de uma advogada, podemos concordar com isso. Mas amanhã, às 9 horas em ponto, vocês devem estar no juizado. Estaremos lá, garantiu Cecília. Quando os policiais finalmente se foram, Maiara continuava agarrada à perna de Rodrigo, tremendo levemente. Ele se abaixou para ficar na altura de seus olhos. Está tudo bem agora, Maiara. Você não vai voltar para o abrigo. Prometo que vou cuidar de você. Verdade? Perguntou ela, ainda insegura. Verdade. Agora por que não vai com Dona Zulmira preparar aqueles brigadeiros que vocês planejavam? A menina assentiu, um pequeno sorriso retornando a seus lábios. Quando ela e a governanta saíram da sala, Rodrigo voltou-se para Elisa. Foi você quem fez a denúncia anônima? Como pode pensar isso de mim? Respondeu ela ofendida. Sou sua esposa. Exatamente por isso que estou perguntando. Você deixou bem claro o quanto desaprova a presença de Maiara. Não fui eu, me insistiu Elisa. Embora ache que você está cometendo um erro, nunca faria algo para prejudicá-lo publicamente. Rodrigo não estava convencido, mas decidiu não prolongar a discussão. Voltou-se para Cecília. O que acontece agora? Vamos ao juizado amanhã como prometido. Levaremos toda a documentação que conseguirmos reunir sobre Maiara, mais nosso pedido de guarda provisória. Será o primeiro passo de muitos, Rodrigo. Prepare-se para uma batalha jurídica. Estou preparado. Farei o que for necessário. No andar de cima, na cozinha anexa à área de serviço, Maiara ajudava Dona Zulmira a preparar brigadeiros, suas pequenas mãos cobertas de chocolate, enquanto enrolava as bolinhas. Apesar do susto com os policiais, parecia mais relaxada agora. Acha que vou mesmo poder ficar aqui? Perguntou a governanta. Dona Zulmira sorriu, afagando os cabelos da menina com carinho. Se depender do Dr. Rodrigo, sim. Ele parece determinado. A Dona Elisa não me quer aqui. Ela é uma mulher complicada, pequena, viveu a vida toda preocupada com aparências, com o que os outros vão pensar. Mas no fundo, talvez ela também precise de alguém que a ensine a ver o que realmente importa. Maiara considerou as palavras da governanta, enrolando mais um brigadeiro com cuidado, como a raposa do livro que o Dr. Rodrigo leu para mim ontem. Só se vê bem com o coração. Dona Zulmira sorriu, impressionada com a sabedoria da criança. Exatamente, pequena, exatamente isso. O juizado da infância e juventude estava lotado naquela manhã de quinta-feira. Famílias ansiosas aguardavam audiências. Assistentes sociais circulavam com pranchetas e advogados conversavam em voz baixa nos corredores. Rodrigo, vestindo um terno discreto, segurava a mão de Maiara enquanto esperavam ao lado de Cecília. A menina usava um vestido simples por orientação da advogada, que sugeriu evitar ostentação naquele ambiente. Lembre-se, dizia Cecília em voz baixa, devemos demonstrar que nosso interesse é genuinamente o bem-estar da criança, não um capricho ou uma tentativa de substituir Clara. Rodrigo assentiu, apertando gentilmente a mão de Maiara. Não estou tentando substituir ninguém, respondeu. Estou tentando dar um lar a uma criança que precisa. Eu sei disso, mas o juiz e a assistente social precisam ter certeza. Serão feitas perguntas difíceis. Esteja preparado. A porta da sala de audiência se abriu
e uma secretária chamou seus nomes. Entraram em uma sala austera, onde uma juíza de meia-idade com expressão severa os aguardava, junto com uma assistente social e um representante do Ministério Público. Caso número 2739, pedido de guarda provisória de menor em situação de vulnerabilidade, anunciou a secretária. A juíza, doutora Helena Carvalho, ajustou os óculos e examinou os documentos à sua frente antes de erguer os olhos para Rodrigo. Senhor Vasconcelos, estou ciente de sua posição social e seus recursos financeiros, mas isso não lhe dá o direito de ignorar os procedimentos legais estabelecidos para a proteção de menores. Meritíssima, meu cliente não teve intenção de descumprir a lei, interveio Cecília rapidamente. Ele encontrou a menor em situação de risco iminente nas ruas e agiu para protegê-la, com a intenção de regularizar a situação o quanto antes. Então, por que não a levou imediatamente a uma delegacia ou ao conselho tutelar? Rodrigo respondeu pessoalmente. Sinceramente, doutora, não pensei nisso no momento. Vi uma criança faminta, suja, abandonada, e meu único pensamento foi dar a ela abrigo, comida, segurança. Talvez tenha sido impulsivo, mas não me arrependo. A juíza voltou sua atenção para Maiara, suavizando levemente o tom. Maiara, não é? Quantos anos você tem, querida? 8 anos, senhora. E como era sua vida antes de conhecer o senhor Vasconcelos? Maiara hesitou olhando para Rodrigo, que assentiu encorajador. Eu morava com minha avó até ela ficar muito doente. Depois fui para o lar Santa Terezinha, mas era muito triste lá. Muitas crianças, poucos adultos, e quase ninguém tinha tempo para nos dar atenção. Então fugi e fiquei nas ruas. Por quanto tempo você esteve nas ruas? Não sei direito, talvez algumas semanas. A assistente social Renata Campos, uma mulher de cerca de 40 anos com expressão compassiva, tomou notas enquanto Maiara falava. E como tem sido ficar na casa do Sr. Vasconcelos? Perguntou a juíza. Os olhos de Maiara se iluminaram. É o melhor lugar onde já estive. Tenho um quarto só meu, comida gostosa, roupas limpas. Dona Zulmira me ensinou a fazer brigadeiro ontem. E seu Geraldo prometeu me levar para ver os cavalos no aras do Dr. Rodrigo no fim de semana. A juíza observou atentamente a empolgação genuína da menina. E a senhora Vasconcelos, como ela tem te tratado? O sorriso de Maiara vacilou ligeiramente. Dona Elisa, ela é ocupada. Não conversamos muito. Uma resposta diplomática que não passou despercebida pelos adultos na sala. A juíza voltou-se novamente para Rodrigo. Senhor Vasconcelos, entendo que você já foi pai adotivo anteriormente. Sua filha, Clara, se não me engano. Rodrigo sentiu um nó na garganta ao ouvir o nome de Clara pronunciado naquele contexto. Sim, meritíssima. Clara era nossa filha. Nós a perdemos há 7 anos em um acidente. E sua esposa está de acordo com esta nova adoção? Rodrigo hesitou, mas optou pela honestidade. Elisa está se adaptando à ideia. Nosso casamento passou por dificuldades após a perda de Clara e esta decisão repentina a pegou de surpresa. A assistente social interveio. Meritíssima, se me permite, gostaria de agendar visitas à residência do senhor Vasconcelos para avaliar as condições do lar e a dinâmica familiar antes de emitir um parecer definitivo. Concordo, disse a juíza. Enquanto isso, considerando a situação de vulnerabilidade da menor e seu aparente bem-estar atual, concedo guarda provisória por 30 dias ao Sr. Vasconcelos, período durante o qual a assistente social fará visitas regulares e não agendadas. Ao final deste período, reavaliamos a situação com base nos relatórios. Rodrigo sentiu um imenso alívio. Maiara apertou sua mão, sorrindo. Obrigado, meritíssima, disse ele. Não me agradeça ainda, Sr. Vasconcelos. Este é apenas o primeiro passo de um longo processo e devo alertá-lo. Qualquer sinal de que esta adoção está sendo motivada por uma tentativa inadequada de substituir sua filha falecida resultará na revogação imediata da guarda. Quando saíram da sala de audiências, Rodrigo, Maiara e Cecília encontraram uma surpresa desagradável. Eduardo Monteiro aguardava no corredor, acompanhado por um homem que Rodrigo reconheceu como repórter do principal jornal econômico do país. Rodrigo, que coincidência encontrá-lo aqui, disse Eduardo com falsa cordialidade. Estava justamente comentando com Paulo sobre o novo projeto da empresa no Morumbi.
Não creio em coincidências, Eduardo. O que está fazendo aqui? Apenas cumprindo meu dever cívico, respondeu ele com um sorriso calculado. Paulo, este é Rodrigo Vasconcelos, nosso CEO, e esta deve ser a nova aquisição da família. O repórter observou Maiara com interesse jornalístico evidente. Senhor Vasconcelos, é verdade que o senhor retirou esta criança das ruas sem seguir os procedimentos legais? Poderia comentar sobre as alegações de que estaria emocionalmente instável desde a perda de sua filha? Cecília interveio rapidamente. Meu cliente não dará declarações. Este é um assunto familiar privado que está sendo tratado pelos canais apropriados. O público tem direito de saber se o homem que controla bilhões em investimentos está tomando decisões baseadas em trauma emocional não resolvido, insistiu o repórter. Rodrigo sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura ao notar o olhar assustado de Maiara. Você está certo, Paulo. O público tem direito de saber. Então vou dizer exatamente o que está acontecendo. Estou dando um lar a uma criança que não tinha ninguém. Se isso é ser emocionalmente instável, então que seja. Virando-se para Eduardo, acrescentou em voz baixa. Quanto a você, espero na minha sala amanhã às 9h. Temos muito a discutir sobre seu futuro na empresa. Eduardo manteve o sorriso, mas seus olhos revelavam preocupação. Claro, Rodrigo, sempre à disposição. No caminho de volta à mansão, Rodrigo recebeu uma ligação de Bernardo Torres, presidente do Conselho de Administração da Vasconcelos Incorporações, e seu mentor desde que assumira o comando da empresa. Rodrigo, precisamos conversar, disse o homem de 70 anos sem rodeios. Estou vendo manchetes sobre você adotando uma menina de rua. O que está acontecendo? É verdade, Bernardo. Encontrei uma criança em situação de risco e decidi ajudá-la. Estou seguindo todos os trâmites legais para a adoção. Entendo sua intenção, mas o timing é preocupante. Estamos prestes a anunciar a fusão com o Grupo Alvorada. Os acionistas estão nervosos com qualquer sinal de instabilidade. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar a empresa. Você sabe disso? Eu sei, mas a percepção importa no mercado. Eduardo Monteiro já está fazendo insinuações aos conselheiros de que você estaria emocionalmente comprometido. Eduardo está por trás disso tudo, confirmou Rodrigo. Ele quer me desestabilizar para tomar a presidência. Tenha cuidado, Rodrigo. Você tem meu apoio, mas não posso controlar todos os conselheiros. Eduardo tem influência, especialmente entre os mais conservadores. Após desligar, Rodrigo explicou a situação para Cecília, que seguia com eles no carro. Isso explica a presença do repórter, concluiu a advogada. Eduardo está tentando criar uma narrativa pública de instabilidade emocional. O que podemos fazer? Contraponha com sua própria narrativa, uma história inspiradora, sobre como um empresário bem-sucedido decidiu usar seus recursos para mudar a vida de uma criança desfavorecida. Humanize a situação. Como fazemos isso? Conheço uma jornalista que poderia ajudar, Patrícia Lins, da revista Perfil. Ela faz matérias de profundidade, não sensacionalistas. Poderíamos conceder uma entrevista exclusiva nos nossos termos. Maiara, que ouvia a conversa em silêncio, surpreendeu a ambos ao falar. Eu posso falar com ela também? Quero dizer que escolhi ficar com o Dr. Rodrigo, que não fui sequestrada. Rodrigo e Cecília trocaram olhares de surpresa diante da maturidade da menina. Se você quiser, sim, respondeu Rodrigo, mas somente se sentir-se confortável. Na mansão, encontraram Elisa em uma reunião com decoradores na sala principal. Ela dispensou os profissionais ao ver o marido e Maiara entrando. Como foi no juizado? Perguntou, fingindo indiferença. Conseguimos a guarda provisória por 30 dias, respondeu Rodrigo. Durante este período receberemos visitas da assistente social. Visitas? Aqui em nossa casa? Sim, Elisa, é parte do processo. E serão visitas surpresa, imagino. Perfeito. Estranhos invadindo nossa privacidade a qualquer momento. Rodrigo suspirou, cansado do confronto constante. Dona Zulmira vai preparar um lanche para Maiara. Por que você não a acompanha enquanto converso com Elisa? A menina assentiu, percebendo a tensão no ar, e seguiu para a cozinha. Quando ficaram a sós, Rodrigo encarou a esposa. Eduardo estava no juizado hoje com um repórter. Você sabia disso?
Elisa pareceu genuinamente surpresa. Não, não sabia. Ele está tentando me desestabilizar, Elisa. Quer a presidência da empresa e está usando Maiara como arma. E você está facilitando o trabalho dele com essa fixação repentina em adotar uma criança de rua. Não é uma fixação, é uma decisão consciente de ajudar alguém que precisa. É mesmo? Ou é uma tentativa desesperada de preencher o vazio que Clara deixou? As palavras atingiram Rodrigo como um golpe físico. Por um momento, ele questionou suas próprias motivações. Seria mesmo apenas altruísmo ou havia algo mais profundo, mais doloroso guiando suas ações? Talvez haja um pouco disso, admitiu finalmente. Perder Clara foi a pior coisa que já aconteceu comigo, mas isso não significa que meu desejo de ajudar Maiara seja menos genuíno. A honestidade desarmou Elisa momentaneamente. Rodrigo, estamos casados há 15 anos. Construímos uma vida juntos, uma imagem pública. E agora você está arriscando tudo por uma criança que mal conhece. Que vida construímos, Elisa? Vivemos como estranhos sob o mesmo teto. Quando foi a última vez que realmente conversamos? Que compartilhamos algo além de eventos sociais e aparências? Elisa desviou o olhar, incapaz de responder. Maiara trouxe algo de volta para esta casa que perdemos há muito tempo, continuou Rodrigo. Vida real, sentimentos reais. Não estou pedindo que você a ame imediatamente, apenas que dê uma chance. A ela e a nós. Antes que Elisa pudesse responder, o celular de Rodrigo tocou. Era Cecília informando que Patrícia Lins havia aceitado fazer a entrevista no dia seguinte. A matéria seria publicada na edição especial da revista Perfil, que circulava entre a elite empresarial e política do país. Ótimo. Obrigado, Cecília. Ao desligar, explicou para Elisa. Vamos dar uma entrevista amanhã para controlar a narrativa antes que Eduardo cause mais danos. Uma entrevista? Expondo nossa vida privada para o público? É necessário, Elisa. Ou deixamos que Eduardo e seus aliados contem a história deles, ou contamos a nossa. No dia seguinte, Patrícia Lins chegou à mansão pontualmente às 10 horas. Era uma mulher elegante na casa dos 40 anos, conhecida por suas reportagens aprofundadas sobre personalidades influentes. Após as apresentações iniciais, eles se acomodaram na biblioteca, um ambiente mais acolhedor e menos formal que o escritório. Agradeço a oportunidade desta entrevista, Sr. Vasconcelos, começou Patrícia. Confesso que fiquei intrigada quando Cecília me contatou. Sua história com Maiara é bastante incomum. É uma história sobre segundas chances, respondeu Rodrigo. Para mim e para ela. A entrevista fluiu naturalmente. Rodrigo falou sobre o encontro com Maiara na rua, a decisão instantânea de ajudá-la, o processo legal que estavam enfrentando. Falou também de forma controlada sobre Clara e como sua perda havia deixado um vazio na mansão e em seu coração. Muitos dirão que estou tentando substituir minha filha, disse com franqueza. Mas não se trata disso. Clara será sempre insubstituível. Trata-se de reconhecer que ainda tenho amor para dar, e Maiara precisa desse amor. Elisa, que inicialmente relutara em participar, acabou juntando-se a eles na biblioteca. Para surpresa de Rodrigo, ela falou com sinceridade sobre suas próprias reservas. Não foi fácil para mim, admitiu. A decisão foi repentina, e confesso que tive medo das mudanças, das complicações. Mas vendo a transformação na vida de Maiara em apenas alguns dias e o efeito que ela teve em Rodrigo, estou começando a entender. Quando chegou a vez de Maiara, a menina falou com uma eloquência surpreendente para sua idade. Antes de conhecer o Dr. Rodrigo, eu não tinha esperança, disse ela. Nas ruas, as pessoas olham através de você como se você fosse invisível. Ele foi o primeiro que realmente me viu. Patrícia fez mais algumas perguntas sobre a vida de Maiara antes, seus sonhos para o futuro, como estava se adaptando à nova realidade. A menina respondeu com honestidade e simplicidade, tocando a jornalista com sua resiliência. Após a entrevista, enquanto Patrícia se preparava para sair, ela comentou em particular com Rodrigo. Sabe que Eduardo Monteiro me procurou primeiro, não sabe? Ofereceu exclusividade sobre uma suposta crise de instabilidade que você estaria enfrentando. Não estou surpreso, respondeu Rodrigo. O que o fez recusar?
Jornalismo de verdade não se vende, Sr. Vasconcelos. Além disso, prefiro formar minhas próprias opiniões. E o que vi hoje foi uma família imperfeita, com suas complicações e dores, mas genuinamente tentando fazer a coisa certa. Após a saída da jornalista, Rodrigo recebeu uma ligação de Renata Campos, a assistente social. Sr. Vasconcelos, gostaria de realizar minha primeira visita amanhã, se for conveniente. Claro, Sra. Campos. A que horas? Por volta das 14h. Gostaria de ver Maiara em seu ambiente cotidiano. Conversar um pouco com ela e com os adultos da casa. Estaremos esperando. Ao desligar, Rodrigo encontrou Maiara e Elisa na sala de estar. Para sua surpresa, Elisa estava mostrando à menina um álbum de fotografias da família. Esta sou eu quando tinha mais ou menos a sua idade, dizia Elisa, apontando para uma foto de uma menina de cabelos claros em um uniforme escolar. Estudava no colégio Santa Marcelina, o mesmo onde minha mãe e minha avó estudaram. Você era bonita, comentou Maiara. Ainda é. Elisa sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Rodrigo via em seu rosto há muito tempo. Obrigada, Maiara. Rodrigo observou a cena com esperança renovada. Talvez, apenas talvez, a presença de Maiara pudesse curar não apenas seu coração ferido, mas também o casamento que há tanto tempo perdera o calor. A assistente social virá amanhã à tarde, anunciou ele juntando-se a elas no sofá. Estarei aqui, disse Elisa, surpreendendo-o. Cancelarei meu compromisso no clube. Naquela noite, após Maiara adormecer, Rodrigo encontrou Elisa na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. Ficaram em silêncio por algum tempo, apenas compartilhando o espaço, algo que não faziam há anos. Por que mudou de ideia? Perguntou ele finalmente. Sobre Maiara. Elisa hesitou antes de responder. Algo que ela disse hoje enquanto víamos as fotos. Perguntei se sentia falta da avó e ela respondeu que sim, mas que aprendeu que pessoas podem ir embora das nossas vidas de muitas maneiras, não apenas quando partem. Disse que às vezes elas estão bem na nossa frente, mas ainda assim longe. Rodrigo deixou as palavras penetrarem. Como nós dois, concluiu. Como nós dois, confirmou Elisa. Uma criança de 8 anos me fez ver o que venho negando há anos, que desde que perdemos Clara, eu não apenas me afastei de você, mas de mim mesma. Era a conversa mais honesta que tinham em muito tempo. Rodrigo sentiu uma mistura de esperança e melancolia. Ainda há tempo, Elisa, para nós, para sermos uma família novamente com Maiara. Não sei se consigo ser mãe novamente, Rodrigo. A dor é muito grande. Não estou pedindo que substitua Clara. Estou pedindo que abra espaço para algo novo, diferente. Elisa não respondeu, mas também não rejeitou a ideia. Permaneceram lado a lado, observando as estrelas, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre perdas, recomeços e segundas chances. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório de Rodrigo no horário marcado, mantendo a aparência confiante, embora seus olhos revelassem apreensão. Você queria me ver, Rodrigo? Sim, Eduardo. Queria lhe dar uma oportunidade de explicar suas ações recentes. Não sei do que está falando. Sabe sim. A denúncia anônima à polícia, o repórter no juizado, a tentativa de colocar os conselheiros contra mim. Eduardo manteve a expressão neutra, mas um músculo pulsava em sua mandíbula. Como diretor financeiro, tenho obrigação de expressar preocupação quando vejo o CEO tomando decisões impulsivas que podem afetar a empresa. Não se trata de preocupação com a empresa, Eduardo. Trata-se de ambição. Você quer meu lugar há anos. E se for verdade, seria tão absurdo assim? Construí esta empresa tanto quanto você. Enquanto você se afundava na depressão após a perda de sua filha, quem manteve tudo funcionando? A menção a Clara atingiu Rodrigo como sempre, mas desta vez ele estava preparado. Você tem razão em uma coisa. Você merece reconhecimento pelo seu trabalho. O que não aceito são suas táticas. Usar uma criança vulnerável como arma contra mim ultrapassa todos os limites. Eduardo sorriu, abandonando finalmente a pretensão. Negócios são guerra, Rodrigo. E na guerra, usamos as armas que temos. Bem, então considere isto uma contraofensiva. A partir de hoje, você está afastado da diretoria financeira. O conselho será informado esta tarde. O sorriso de Eduardo desapareceu instantaneamente. Você não pode fazer isso.
Posso e estou fazendo. Seu comportamento antiético dá justa causa para a demissão. Você tem duas opções: sair discretamente, com um pacote de indenização generoso, ou enfrentar um processo disciplinar público. A escolha é sua. O rosto de Eduardo alternava entre palidez e vermelhidão enquanto absorvia o impacto das palavras de Rodrigo. Isso não acabou, Rodrigo. Tenho aliados no conselho, acionistas que confiam em mim. Então, use-os, mas saiba que estou preparado para a batalha. Quando Eduardo saiu, batendo a porta com força, Rodrigo sentiu o peso da confrontação. Estava jogando um jogo perigoso, arriscando não apenas sua posição na empresa, mas potencialmente o futuro de Maiara. Se perdesse o controle da Vasconcelos Incorporações, sua capacidade de influenciar o processo de adoção seria drasticamente reduzida. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava lutando por algo que realmente importava, não apenas por poder ou dinheiro, mas por uma segunda chance de ser pai, de ter uma família, de fazer a diferença na vida de uma criança que, como ele, precisava desesperadamente de um novo começo. A visita da assistente social, Renata Campos, transcorreu melhor do que Rodrigo esperava. Maiara, inicialmente tímida, logo se soltou ao mostrar seu quarto e falar sobre as novas experiências na mansão. Elisa, surpreendentemente, permaneceu presente durante toda a visita, respondendo às perguntas de Renata com uma sinceridade que Rodrigo não via há anos. Confesso que tive reservas inicialmente, admitiu Elisa, quando questionada sobre sua aceitação de Maiara. Não foi uma decisão que tomamos juntos, e isso me assustou. Mas estou começando a entender por que Rodrigo sentiu essa conexão imediata com ela. Renata observou atentamente as interações entre os três, fazendo anotações discretas em sua prancheta. Ao final da visita, pediu para conversar a sós com Maiara no jardim. O que achou dela? Perguntou Rodrigo ansiosamente quando Renata retornou à sala, deixando Maiara brincando sob a supervisão de Dona Zulmira. Maiara é uma criança extraordinária, respondeu a assistente social. Inteligente, articulada e surpreendentemente equilibrada, considerando tudo o que passou. Ela fala de vocês com carinho genuíno, especialmente de você, Sr. Vasconcelos. E quanto às nossas chances de obter a guarda definitiva? Questionou Elisa, revelando um interesse que surpreendeu tanto Rodrigo quanto a assistente social. É cedo para dizer. Preciso fazer mais algumas visitas, avaliar como a dinâmica familiar evolui. Mas devo dizer que o que vi hoje é promissor. A casa oferece todas as condições materiais necessárias, obviamente, e parece haver um vínculo emocional genuíno se formando. Quando Renata se despediu, prometendo retornar na próxima semana, Rodrigo sentiu um alívio cauteloso. O primeiro obstáculo havia sido superado, mas sabia que muitos outros ainda viriam. Você me surpreendeu hoje, comentou com Elisa quando ficaram a sós. Como assim? Seu interesse, sua participação. Foi inesperado. Elisa hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Tenho pensado muito nos últimos dias, Rodrigo. Sobre nós, sobre o que perdemos, sobre Maiara. Talvez eu tenha sido injusta, com você e com ela. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que Rodrigo receberia de Elisa, e ele aceitou com um aceno de cabeça. Anos de casamento o haviam ensinado a reconhecer as pequenas concessões dela como vitórias significativas. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se estabelecer na mansão. Rodrigo reorganizou sua agenda para passar as manhãs em casa, trabalhando remotamente, e ir ao escritório apenas à tarde. Maiara iniciou aulas com um professor particular, enquanto os documentos para matriculá-la em uma escola apropriada eram preparados. Elisa, embora ainda reservada, passou a incluir a menina em algumas de suas atividades, como a escolha de flores para a decoração da casa ou passeios pelo jardim. A edição da revista Perfil com a entrevista da família foi publicada, gerando uma onda de reações positivas. A história de Rodrigo e Maiara, contada com sensibilidade por Patrícia Lins, comoveu leitores e contrapôs efetivamente as insinuações maliciosas de instabilidade emocional que Eduardo tentara plantar. O título da matéria: A menina que encontrou um pai.
acompanhado de uma foto de Rodrigo e Maiara no jardim da mansão, captava perfeitamente a essência da história. Eduardo, no entanto, não desistira facilmente. Afastado da diretoria financeira, mas ainda acionista significativo da empresa, começou a articular uma oposição no conselho de administração. Rumores de uma assembleia extraordinária para questionar a liderança de Rodrigo circulavam pelos corredores da Vasconcelos Incorporações. Numa tarde particularmente tensa, enquanto Rodrigo participava de uma videoconferência com investidores internacionais, Maiara entrou silenciosamente em seu escritório na mansão, carregando um desenho que havia feito. Ao perceber que ele estava ocupado, tentou sair discretamente, mas Rodrigo a viu pelo canto do olho. "Um momento, senhores", disse aos executivos na tela. "Tenho uma visita importante." Desligando o microfone temporariamente, voltou-se para Maiara com um sorriso. "O que você tem aí, pequena?" "Fiz um desenho para você", respondeu ela timidamente, estendendo a folha de papel. Era um desenho simples, mas cheio de significado. 3 figuras de palito, um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena entre eles, de mãos dadas diante de uma casa que parecia a mansão. "Somos nós", explicou Maiara, "uma família." Rodrigo sentiu um nó na garganta. Pegou o desenho com cuidado, como se fosse uma relíquia preciosa. "É lindo, Maiara. Vou guardá-lo aqui na minha mesa, onde posso vê-lo sempre." A menina sorriu, satisfeita, e saiu silenciosamente do escritório. Rodrigo retomou a videoconferência, mas seu pensamento estava no desenho e no que ele representava: a esperança de uma nova família, nascendo das cinzas da dor. Naquela noite, mostrou o desenho a Elisa. "Ela nos vê como uma família", comentou, observando a reação da esposa. Elisa examinou o desenho por um longo momento. "Ela tem um talento natural para captar o essencial", disse finalmente. "Olhe como desenhou você. Grande, protetor, e eu, bem, pelo menos não pareço um monstro." Havia um toque de autodepreciação em sua voz que não passou despercebido por Rodrigo. "Você não é um monstro, Elisa. Nunca foi. Apenas se perdeu um pouco como todos nós, após o que aconteceu." Elisa não respondeu imediatamente, seus olhos ainda fixos no desenho. "Sabe o que mais me impressiona nela?", disse finalmente. "Sua capacidade de perdoar, de confiar novamente, depois de tudo que passou. Eu não sei se teria essa força." "Você tem mais força do que imagina", respondeu Rodrigo suavemente. "Só precisa permitir-se usá-la." Na manhã seguinte, Rodrigo foi surpreendido por uma ligação de Bernardo Torres, o presidente do conselho. Eduardo conseguiu. "A Assembleia Extraordinária está marcada para a próxima quinta-feira. Ele está usando a história da adoção para questionar sua estabilidade emocional e capacidade de liderança." "Já esperávamos por isso", respondeu Rodrigo, tentando manter a calma. "Temos os votos necessários para impedir qualquer tentativa de me afastar." "É incerto. Vários conselheiros estão em cima do muro, especialmente após Eduardo apresentar aquele relatório sobre a queda no valor das ações após a notícia da adoção. Uma queda temporária, completamente recuperada após a publicação da entrevista na Perfil." "Sim, mas ele está jogando com o medo, Rodrigo. E o medo é uma ferramenta poderosa no mundo dos negócios." Após desligar, Rodrigo permaneceu em seu escritório na empresa, contemplando o que estava em jogo. Seu controle sobre a Vasconcelos Incorporações, construído ao longo de décadas, poderia ser abalado por causa de sua decisão de adotar Maiara. Era uma ironia cruel. A mesma ação que estava trazendo significado de volta à sua vida pessoal ameaçava sua vida profissional. Seus pensamentos foram interrompidos pela secretária, anunciando uma visita inesperada. Elisa. "Elisa, o que faz aqui?", perguntou surpreso ao vê-la entrar no escritório. Ela raramente visitava a sede da empresa. "Bernardo me ligou", respondeu ela, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. "Contou sobre a Assembleia Extraordinária." "E você veio... por que exatamente?" Elisa respirou fundo como se reunisse coragem. "Vim oferecer minha ajuda. Eduardo não está apenas atacando você, Rodrigo. Está atacando nossa família, inclusive Maiara."
Rodrigo observou a esposa com uma mistura de surpresa e gratidão. Era a primeira vez em anos que havia tomar partido tão claramente ao seu lado. O que você tem em mente? Minha família ainda tem influência entre os acionistas mais tradicionais. Meu pai pode não ter mais o império financeiro de antes, mas seu nome ainda abre portas. Posso falar com ele e pedir que use sua influência a nosso favor. A oferta era significativa. O relacionamento de Elisa com os pais era complicado, especialmente após ela ter se casado com Rodrigo contra a vontade deles, que preferiam uma aliança com outra família tradicional. Recorrer ao pai seria um gesto de humildade considerável para ela. Tem certeza disso, Elisa? Sei como é difícil para você falar com seu pai. Tenho certeza, respondeu ela com determinação. Maiara merece uma chance. Nós merecemos uma chance. A mudança na atitude de Elisa era tão surpreendente quanto bem-vinda. Durante o caminho de volta para casa, no final daquele dia, Rodrigo refletiu sobre como a presença de Maiara havia, em apenas algumas semanas, começado a transformar não apenas sua vida, mas também seu casamento, que parecia irremediavelmente perdido. Em casa, encontraram Maiara no jardim com Dona Zulmira, plantando flores em um pequeno canteiro que a governanta havia separado especialmente para ela. "Olha, doutor Rodrigo, estou plantando girassóis", exclamou a menina entusiasticamente, mostrando as mãos sujas de terra. "Estou vendo, são lindos, Maiara. Dona Zulmira disse que eles sempre se viram para o sol, não importa onde ele esteja. Achei isso bonito." "É bonito mesmo", concordou Elisa, surpreendendo tanto Maiara quanto Rodrigo ao se abaixar ao lado da menina para examinar o plantio. "Sabia que os girassóis representam admiração e lealdade? Minha mãe sempre teve girassóis em nosso jardim quando eu era pequena." "Verdade, dona Elisa?", perguntou Maiara, encantada com este raro momento de conexão. "Verdade. Talvez possamos visitar meus pais algum dia, e você poderá ver o jardim deles. É muito maior que este, com uma estufa cheia de flores exóticas." O convite casual, feito quase sem pensar, representava uma abertura significativa. Elisa estava, pela primeira vez, incluindo Maiara em seu mundo familiar, em suas raízes. Naquela noite, após o jantar, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Patrícia Lins, a jornalista da revista Perfil. "Sr. Vasconcelos, desculpe incomodá-lo à noite, mas achei que deveria saber. Eduardo Monteiro me procurou novamente, desta vez com uma história sobre a Assembleia Extraordinária. Ele está tentando dar um tom de escândalo, insinuando que a empresa está em crise por causa de suas decisões emocionalmente instáveis." "Agradeço o aviso, Patrícia. O que você respondeu?" "Que não faço jornalismo sensacionalista, mas ele certamente encontrará outros veículos menos escrupulosos." A previsão de Patrícia se confirmou na manhã seguinte. O principal jornal econômico do país estampava a manchete: "Crise na Vasconcelos Incorporações. CEO enfrenta questionamentos sobre estabilidade após adoção polêmica." A matéria, claramente influenciada por Eduardo, pintava Rodrigo como um executivo emocionalmente abalado, tomando decisões impulsivas que poderiam comprometer o futuro da empresa. "Isso é um golpe baixo mesmo para o Eduardo", comentou Cecília, que havia vindo à mansão para discutir os próximos passos do processo de adoção e acabou vendo o jornal. "Ele está usando a adoção como arma contra você de forma explícita." "O que podemos fazer?", perguntou Rodrigo. "Legalmente? Pouco. Ele foi cuidadoso, usando termos como supostamente e de acordo com fontes próximas, mas no Tribunal da Opinião Pública, vocês podem contra-atacar." "Como?" "Mostrem que são uma família sólida, estável. A assistente social virá novamente amanhã, certo? Se o relatório dela for positivo, podemos pedir uma audiência antecipada com a juíza antes da Assembleia Extraordinária. Um parecer judicial favorável enfraqueceria significativamente o argumento de Eduardo." Enquanto discutiam estratégias, Maiara entrou na sala, carregando a mochila que Rodrigo havia comprado para ela. Era seu primeiro dia de aula na nova escola, um colégio tradicional não muito longe da mansão. "Estou pronta", anunciou ela, ajustando nervosamente a alça da mochila. Rodrigo e Elisa trocaram olhares. Ambos haviam planejado acompanhar Maiara neste importante primeiro dia, mas a crise na empresa complicava as coisas.
Eu a levarei, decidiu Elisa, surpreendendo a todos. Você precisa lidar com essa situação na empresa, Rodrigo. Tem certeza? Tenho. Além disso, conheço a diretora do colégio. Estudamos juntas na faculdade. A oferta de Elisa era mais um sinal da mudança gradual em sua atitude. Enquanto Rodrigo observava esposa e filha saindo juntas, sentiu uma mistura de gratidão e apreensão. As coisas estavam finalmente melhorando em casa, apenas para que a tempestade nos negócios ameaçasse tudo novamente. Na escola, Maiara enfrentava seus próprios desafios. Como aluna nova, transferida no meio do semestre, naturalmente atraía a atenção. O fato de ser a nova filha adotiva do famoso empresário Rodrigo Vasconcelos, cuja história estava em todas as revistas e jornais, apenas intensificava o interesse. É verdade que você morava na rua? Perguntou uma menina durante o intervalo, cercada por um grupo de colegas curiosos. Maiara hesitou incerta sobre como responder. Havia sido instruída por Cecília a não falar muito sobre seu passado com estranhos para proteger o processo de adoção. Por um tempo, respondeu simplesmente. E agora você mora numa mansão? Como é? Tem piscina? Continuou outra menina. Tem sim, e um jardim grande. Meu pai disse que seu novo pai está com problemas na empresa por causa de você, comentou um menino, repetindo conversas adultas que certamente ouvira em casa. As palavras atingiram Maiara como um golpe físico. Ela não entendia completamente os detalhes dos problemas empresariais de Rodrigo, mas a ideia de estar causando dificuldades para ele era devastadora. Isso não é verdade, defendeu-se, sentindo as lágrimas se formarem. É sim, saiu no jornal, meu pai leu hoje de manhã, insistiu o menino. Felizmente, uma professora notou a aglomeração e interveio, dispersando o grupo. Mas o dano estava feito. Durante o resto do dia, Maiara permaneceu quieta, preocupada com a possibilidade de estar prejudicando Rodrigo. Quando Elisa foi buscá-la no final das aulas, notou imediatamente que algo estava errado. Como foi seu primeiro dia? Perguntou enquanto dirigia de volta para casa. Normal, respondeu Maiara sem entusiasmo, olhando pela janela. Apenas normal? Fez amigos? Gostou dos professores? Maiara hesitou, mas decidiu ser honesta. Um menino disse que o Dr. Rodrigo está com problemas na empresa por minha causa. É verdade? Elisa sentiu uma onda de proteção que a surpreendeu por sua intensidade. Até poucas semanas atrás, teria possivelmente concordado com a avaliação do menino. Agora, a ideia de Maiara carregando essa culpa parecia insuportável. Não, Maiara, não é verdade. Rodrigo está enfrentando alguns desafios profissionais, mas não são por sua causa. São por causa de pessoas invejosas e mesquinhas que não suportam ver outros felizes. Verdade? Perguntou a menina, olhando-a com olhos esperançosos. Verdade absoluta, confirmou Elisa, surpreendendo-se com a própria convicção. Quando chegaram em casa, encontraram Rodrigo no escritório ao telefone com Bernardo, discutindo estratégias para a assembleia. Elisa fez sinal para Maiara esperar um momento e entrou sozinha. Precisamos conversar, disse assim que Rodrigo desligou. Maiara ouviu na escola que você está com problemas na empresa por causa dela. Está arrasada. Rodrigo fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto dessa informação. Onde ela está agora? Esperando lá fora. Achei melhor falar com você primeiro. Fez bem. Vou conversar com ela. Rodrigo encontrou Maiara sentada no corredor, abraçando a mochila contra o peito. Uma postura defensiva que o lembrou dolorosamente da menina assustada que encontrara na rua semanas antes. Ei, pequena, ouvi que teve um dia difícil na escola. Maiara ergueu os olhos que já mostravam sinais de lágrimas contidas. É verdade que estou causando problemas para você? Perguntou diretamente. Rodrigo sentou-se ao lado dela no banco do corredor. Não, Maiara. Você não está causando problema algum. Na verdade, você trouxe mais alegria para esta casa nos últimos dias do que tivemos em anos. Mas o menino disse que saiu no jornal. Algumas pessoas, quando querem machucar outras, usam mentiras e meias-verdades. O que está acontecendo na empresa são jogos de poder que começaram muito antes de você chegar à nossa vida. Maiara pareceu considerar suas palavras por um momento. Se eu não estivesse aqui, seria mais fácil para você? A pergunta, feita com tanta inocência e preocupação genuína,
atingiu Rodrigo profundamente. Ele pegou as mãos pequenas da menina entre as suas. Maiara, olhe para mim. Antes de você chegar, eu tinha uma empresa bem-sucedida. Uma mansão cheia de coisas caras, mas um coração vazio. Agora tenho você. E esta casa está voltando a ser um lar. Se tiver que escolher entre a presidência da empresa e você, escolherei você sem hesitar um segundo. As palavras eram sinceras, e Maiara, com aquela intuição que as crianças frequentemente possuem para detectar a verdade emocional, pareceu acreditar nelas. Lentamente, um pequeno sorriso voltou a seu rosto. Posso ajudar você a lutar contra as pessoas más da empresa? Perguntou, com uma determinação que fez Rodrigo sorrir. Você já está ajudando, pequena, mais do que imagina. Naquela noite, enquanto Maiara dormia, Rodrigo e Elisa conversavam no quarto, planejando os próximos passos. A Assembleia Extraordinária estava apenas 2 dias distante, e cada hora era preciosa para garantir apoio. Falei com meu pai hoje, informou Elisa. Foi difícil. Ele ainda está magoado por eu ter me casado com você contra a vontade dele. Mas quando expliquei sobre Maiara, sobre como ela está mudando nossas vidas, ele ficou tocado. Ele vai nos ajudar? Vai falar com alguns dos acionistas mais antigos. Não prometeu nada, mas é um começo. Rodrigo assentiu, grato pelo esforço da esposa. Maiara teve um dia difícil na escola, comentou Elisa, mudando de assunto. As crianças podem ser cruéis. Ela é forte, mais forte do que imaginamos. Sim, mas ainda é uma criança que já passou por muito. Havia uma proteção na voz de Elisa, que Rodrigo não ouvia desde os primeiros anos com Clara. Era um sinal de que, apesar de todas as resistências iniciais, ela estava realmente se importando com Maiara. Sabe o que ela me perguntou no caminho para casa? Continuou Elisa. Se podia me chamar de tia Elisa em vez de dona Elisa. Disse que dona parecia muito distante. E o que você respondeu? Elisa hesitou, um conflito visível em seus olhos. Disse que ela podia me chamar apenas de Elisa por enquanto. Que tia, mãe, essas coisas viriam com o tempo quando nos conhecêssemos melhor. Não era exatamente o que Rodrigo esperava, mas era um progresso significativo. Elisa estava abrindo a porta, mesmo que cautelosamente. Você fez bem, disse ele, apertando a mão da esposa. Tenho medo, Rodrigo, admitiu Elisa, após um momento de silêncio. Medo de me apegar novamente, de amar novamente, e depois perder de novo, completou ele, compreendendo perfeitamente. Eu também tenho esse medo, todos os dias. Mas percebi algo. Já estamos perdendo, Elisa. Perdendo a chance de viver plenamente, de amar plenamente por causa do medo. Elisa não respondeu, mas também não retirou sua mão da dele. Ficaram assim, em silêncio, compartilhando um momento de conexão genuína que há muito não experimentavam. No quarto ao lado, Maiara dormia tranquilamente, segurando contra o peito o pequeno urso de pelúcia que Rodrigo lhe dera, sem saber que, em seu sono inocente, estava ajudando a reconstruir uma família despedaçada pela dor. Na manhã seguinte, Renata Campos retornou para sua segunda visita oficial. Desta vez, acompanhou Maiara durante todo o dia, observando sua rotina, suas interações com Rodrigo, Elisa, Dona Zulmira e seu Geraldo. Conversou longamente com cada um dos adultos da casa, fazendo perguntas detalhadas sobre a adaptação da menina. Ao final da visita, seu semblante era positivo. Vejo progressos significativos desde minha última visita, comentou com Rodrigo e Elisa. Maiara está claramente se adaptando bem. Ela fala de vocês com carinho genuíno e percebo que os laços estão se fortalecendo. Isso significa que seu relatório será favorável? Perguntou Rodrigo ansioso. Sim, recomendarei a continuidade da guarda provisória, com vistas à possibilidade de adoção definitiva após o período de adaptação regulamentar. A notícia era exatamente o que precisavam. Com este relatório favorável, Cecília poderia solicitar uma audiência com a juíza antes da Assembleia Extraordinária, potencialmente neutralizando um dos principais argumentos de Eduardo contra Rodrigo. Enquanto Renata se preparava para sair, ela fez uma última observação. Sabe o que mais me impressionou hoje?
Ver como Maiara está transformando não apenas a vida de vocês, mas também o relacionamento entre vocês dois. Há uma conexão renovada que não estava presente na minha primeira visita. As palavras da assistente social ecoaram na mente de Rodrigo e Elisa muito depois de sua partida. Ambos percebiam a verdade nelas. Maiara não estava apenas recebendo uma família, mas ajudando a reconstruir uma que estivera quebrada por anos. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, o telefone de Rodrigo tocou. Era Bernardo Torres, com notícias urgentes. Eduardo conseguiu antecipar a assembleia para amanhã, alegando que você estaria tentando manipular os acionistas. Precisamos de você na empresa à primeira hora. O movimento de Eduardo era astuto. Antecipando a reunião, ele impedia que Rodrigo usasse o relatório favorável da assistente social ou obtivesse uma decisão judicial antes da votação. Estarei lá, respondeu Rodrigo, encerrando a chamada com um suspiro pesado. Más notícias? Perguntou Elisa, notando sua expressão. A assembleia foi antecipada para amanhã. Eduardo está acelerando as coisas, tentando me pegar desprevenido. Maiara, que ouvia a conversa com atenção, perguntou inocentemente: Este Eduardo é uma pessoa muito má, não é? Rodrigo e Elisa trocaram olhares, surpresos pela percepção da menina. Ele é complicado, respondeu Rodrigo diplomaticamente. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins quando se sentem ameaçadas ou com inveja. Minha avó dizia que pessoas assim são como bumerangues. O mal que fazem sempre volta para elas, comentou Maiara, voltando a concentrar-se em seu jantar, como se tivesse feito uma observação completamente trivial. Rodrigo e Elisa não puderam conter um sorriso diante da sabedoria simples da menina. De alguma forma, a confiança infantil de Maiara na justiça do universo era reconfortante diante da batalha que se aproximava. Mais tarde, enquanto Rodrigo trabalhava em seu escritório, preparando-se para a assembleia do dia seguinte, Elisa entrou silenciosamente, trazendo 2 taças de vinho. Achei que poderia precisar disso, disse, oferecendo uma taça ao marido. Obrigado, respondeu ele, aceitando a bebida com um sorriso cansado. Elisa sentou-se na poltrona em frente à mesa, observando Rodrigo por alguns momentos antes de falar. Sabe, comecei a pensar, se o pior acontecer amanhã e você perder a presidência, não seria o fim do mundo. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a declaração. Quero dizer, continuou ela, você ainda seria acionista majoritário, ainda teria influência. Talvez fosse uma oportunidade para diminuir o ritmo, passar mais tempo em casa. Com Maiara, conosco. A sugestão de Elisa era surpreendente, não apenas por seu conteúdo, mas pelo que representava. Uma aceitação genuína de Maiara como parte permanente de suas vidas, independentemente do resultado na empresa. Você realmente mudou de ideia sobre ela, não é? Perguntou Rodrigo, ainda admirado com a transformação na esposa. Elisa tomou um gole de vinho antes de responder. Não posso explicar exatamente como ou quando aconteceu. Talvez quando a vi defendendo-se na escola, ou quando a encontrei dormindo com aquele ursinho velho que você lhe deu. Só sei que, em algum momento, deixei de vê-la como uma intrusa e comecei a vê-la como parte de nós. Era a declaração mais sincera e emotiva que Elisa fizera em anos. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, e ela a aceitou, entrelaçando seus dedos com os dele. Vamos lutar juntos amanhã, disse ele. Pela empresa, por Maiara, por nós. Juntos, concordou Elisa, apertando sua mão com uma determinação renovada. Enquanto isso, no quarto ao lado, Maiara dormia tranquilamente, alheia às batalhas que se travavam em seu nome, mas de alguma forma central para o desfecho de todas elas. A sede da Vasconcelos Incorporações fervilhava de atividade naquela manhã. Executivos de terno e gravata, acionistas importantes e membros do conselho circulavam pelos corredores, conversando em pequenos grupos, trocando olhares significativos. A tensão era palpável. Todos sabiam que aquela não era uma assembleia comum. Era uma batalha pelo controle de um dos maiores impérios imobiliários do Brasil. Rodrigo chegou cedo, acompanhado por Bernardo Torres. O velho mentor, com seus 70 anos e décadas de experiência nos negócios, mantinha a calma característica, mas a preocupação era visível em seus olhos. Já fizemos uma contagem preliminar dos votos,
informou Bernardo enquanto subiam pelo elevador privativo. Está apertado, muito apertado. Eduardo tem garantido cerca de 35% do conselho. Nós temos 40% firmes. Os 25% restantes estão indecisos ou não se manifestaram. Precisamos de maioria simples para barrar a moção de desconfiança, certo? Exato. 51% e você continua na presidência. Menos que isso. E Eduardo consegue instaurar uma comissão para avaliar sua capacidade mental, como ele está chamando. Rodrigo ajustou a gravata, tentando conter a ansiedade. E meu sogro, alguma notícia? Ricardo Almeida chegou há meia hora. Está conversando com alguns dos acionistas mais antigos, como prometeu a Elisa. Mas é difícil avaliar o impacto. Ao entrarem na antessala do auditório onde a assembleia seria realizada, foram recebidos por Cecília, que havia chegado ainda mais cedo para avaliar o ambiente. Bom dia, Rodrigo. Tenho novidades, disse a advogada, conduzindo-os a um canto mais reservado. Consegui uma audiência com a juíza Carvalho para hoje à tarde, logo após a assembleia. Levaremos o relatório favorável da assistente social e tentaremos obter uma decisão preliminar sobre a guarda definitiva. Isso é excelente, Cecília, mas não nos ajuda na assembleia de agora. Na verdade, pode ajudar. Vou usar isso como argumento. Uma decisão judicial iminente em seu favor enfraqueceria consideravelmente a alegação de Eduardo de que você estaria mentalmente instável. A conversa foi interrompida pela chegada de Eduardo, cercado por seus aliados no conselho. Vestia um terno impecável, cabelo perfeitamente penteado, a imagem da confiança corporativa. Ao ver Rodrigo, abriu um sorriso calculado. Rodrigo, pronto para o grande dia? Sempre pronto, Eduardo. Embora eu preferisse estar usando meu tempo para fazer a empresa crescer, em vez de lidar com tentativas de golpe. O sorriso de Eduardo vacilou por um instante, mas logo retornou. Golpe? Que palavra forte! Estamos apenas exercendo nossa responsabilidade fiduciária como conselheiros, garantindo que a liderança da empresa esteja estável. Antes que Rodrigo pudesse responder, um burburinho na entrada do auditório chamou a atenção de todos. Elisa acabava de chegar, elegante em um terno feminino azul marinho, acompanhada por seu pai, Ricardo Almeida, e, para surpresa geral, por Maiara. A menina estava especialmente arrumada, usando um vestido simples mas elegante, os cabelos presos em uma trança elaborada. Segurava firmemente a mão de Elisa, enquanto observava o ambiente desconhecido com olhos curiosos. Rodrigo caminhou rapidamente até eles, confuso. Elisa, o que está acontecendo? Por que trouxe Maiara? Foi ideia dela, na verdade, respondeu Elisa. Quando soube que estaríamos lutando por você hoje, insistiu em vir. Disse que uma família deve permanecer unida nos momentos difíceis. Maiara sorriu para Rodrigo e ele sentiu o coração apertar de emoção. Abaixou-se para ficar na altura dos olhos dela. Obrigado por estar aqui, pequena. Significa muito para mim. Vai dar tudo certo, respondeu ela com uma confiança inabalável. Minha avó sempre dizia que a verdade é como o sol. Pode ser escondida por nuvens, mas sempre acaba aparecendo. Ricardo Almeida, um homem austero de 70 anos, que raramente demonstrava emoções, observava a interação com interesse. Embora tivesse concordado em ajudar por insistência da filha, ainda mantinha reservas sobre a adoção. Mas a cena diante dele, a evidente conexão entre Rodrigo e a menina, e mais surpreendentemente a mudança na própria filha, parecia estar causando impressão. Vamos entrar, disse Bernardo, indicando que os conselheiros já estavam tomando seus lugares no auditório. A assembleia está prestes a começar. Elisa segurou o braço de Rodrigo, impedindo-o de seguir imediatamente. Antes que entre, quero que saiba. Independentemente do que acontecer lá dentro, estamos juntos nisto. Você, eu e Maiara. Era uma declaração de lealdade que Rodrigo não ouvia da esposa há muitos anos, e justamente quando mais precisava. Inclinou-se e beijou-a suavemente nos lábios, um gesto de intimidade raro entre eles nos últimos tempos. Obrigado, murmurou. No auditório, os 25 membros do Conselho de Administração já estavam posicionados em seus lugares na grande mesa em formato de U. Ao centro, em destaque, ficavam os assentos do presidente do Conselho,
Bernardo Torres, e do CEO, Rodrigo. Eduardo, como ex-diretor financeiro, não tinha lugar oficial à mesa, mas ocupava uma cadeira na primeira fileira da plateia, junto com outros executivos e acionistas importantes. Elisa, Ricardo e Maiara sentaram-se também na plateia, do lado oposto a Eduardo. Cecília permaneceu em pé próxima à entrada, pronta para intervir se necessário. Bernardo abriu oficialmente a sessão. Senhoras e senhores conselheiros, acionistas e convidados, estamos reunidos hoje em Assembleia Extraordinária, convocada a pedido de um grupo de conselheiros liderados pelo Sr. Eduardo Monteiro, para discutir uma moção de desconfiança contra o atual CEO e presidente executivo, Sr. Rodrigo Vasconcelos. A formalidade das palavras contrastava com a tensão no ambiente. Bernardo continuou. Antes de passar a palavra ao Sr. Monteiro para que apresente suas alegações, gostaria de lembrar a todos que, sob a liderança do Sr. Vasconcelos, a empresa triplicou seu valor de mercado nos últimos 10 anos, expandiu para 6 países e manteve consistentemente dividendos acima da média do setor. Eduardo sorriu sarcasticamente, como se os números fossem irrelevantes diante de suas preocupações mais sérias. Quando Bernardo terminou a introdução, ele se levantou e caminhou até o centro do salão, munido de um controle remoto para o projetor. Senhoras e senhores, começou, sua voz projetada para inspirar confiança. Os números mencionados pelo Sr. Torres são impressionantes, sem dúvida. Mas liderança corporativa não se resume a resultados passados. Trata-se de estabilidade, previsibilidade e confiança no futuro. Na tela atrás dele, surgiu um gráfico mostrando a oscilação recente no valor das ações da empresa. Como podem ver, desde que o Sr. Vasconcelos tomou a decisão impulsiva de recolher uma menor das ruas e trazê-la para sua casa, declarando publicamente intenção de adotá-la, nossas ações sofreram volatilidade considerável. O mercado está nervoso e com razão. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo avançou para o próximo slide, mostrando manchetes de jornais sobre o caso. Não questiono as boas intenções do Sr. Vasconcelos. Questiono seu julgamento. Questiono sua estabilidade emocional para liderar uma empresa deste porte. Desde a trágica perda de sua filha Clara há 7 anos, ele nunca buscou ajuda profissional adequada. E agora, de repente, em um ato claramente impulsivo, traz uma criança desconhecida para sua casa, ignorando procedimentos legais, criando um escândalo público que afeta nossa reputação corporativa. Eduardo fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Rodrigo. Não é apenas uma questão de negócios. É uma questão de responsabilidade. Um CEO que toma decisões pessoais tão impulsivas certamente tomará decisões empresariais igualmente imprudentes. Por isso, solicito formalmente que este Conselho vote pela instauração de uma comissão para avaliar a capacidade do Sr. Vasconcelos de continuar liderando a Vasconcelos Incorporações. Quando Eduardo terminou, o silêncio pesou no auditório. Bernardo voltou-se para Rodrigo. Sr. Vasconcelos, o senhor tem a palavra para sua defesa. Rodrigo levantou-se lentamente. Durante anos comandara aquela sala com a autoridade natural de quem nascera para liderar. Agora sentia o peso de todos os olhares, alguns simpáticos, outros acusadores, a maioria apenas esperando para ver de que lado o vento sopraria. Senhoras e senhores, começou, sua voz firme apesar da tensão. O Sr. Monteiro levantou questões sérias sobre meu julgamento e estabilidade emocional. Permitam-me abordá-las diretamente. Caminhou até o centro da sala, de onde podia ver tanto o conselho quanto a plateia, incluindo Elisa e Maiara. Sim, perdi minha filha há 7 anos. Sim, foi a dor mais profunda que já experimentei. E sim, isso me mudou como ser humano. Seria impossível não mudar. Fez uma pausa, deixando que as palavras penetrassem. Mas essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, não me tornou instável. Tornou-me mais consciente da fragilidade da vida, do valor do tempo, da importância das conexões humanas genuínas. Voltou-se para Eduardo. O Sr. Monteiro sugere que minha decisão de acolher Maiara foi impulsiva e irracional, sintoma de algum desequilíbrio. Permita-me discordar. Foi a decisão mais lúcida, mais profundamente humana que tomei em anos. Rodrigo então fez algo inesperado.
Em vez de continuar falando para o conselho, virou-se para a plateia e estendeu a mão em direção a Maiara. Maiara, você poderia vir até aqui, por favor? A menina olhou para Elisa, que assentiu encorajadoramente. Com passos cautelosos, Maiara atravessou o auditório até Rodrigo, que colocou gentilmente as mãos em seus ombros, posicionando-a ao seu lado. Senhoras e senhores, esta é Maiara. Há 3 semanas, ela vivia nas ruas pedindo esmolas, enfrentando fome, frio e perigos que nenhuma criança deveria conhecer. Hoje ela tem um lar, frequenta uma das melhores escolas de São Paulo e está descobrindo talentos e paixões que nem sabia que possuía. Olhou para a menina com orgulho evidente. Maiara, você gostaria de dizer algo para estas pessoas? A menina hesitou, claramente intimidada pelo ambiente formal e os olhares intensos, mas então respirou fundo, ergueu o queixo em um gesto que surpreendentemente lembrava Elisa e falou com voz clara. Antes de conhecer o Dr. Rodrigo e Dona Elisa, eu não sabia o que era ter uma família de verdade. Minha avó cuidou de mim o melhor que pôde, mas ela estava muito doente. No abrigo éramos muitos e ninguém tinha tempo para nos dar atenção. Nas ruas... Sua voz falhou momentaneamente, mas ela continuou. Nas ruas você aprende rápido a ficar invisível. As pessoas passam por você como se você não existisse. O Dr. Rodrigo foi o primeiro que realmente me viu. Ele me deu mais que comida e um lugar para dormir. Ele me deu esperança. O auditório estava em completo silêncio, todos hipnotizados pela eloquência inesperada da criança. Sei que alguns de vocês acham que ele me levou para casa porque está triste por causa da filha que perdeu. Talvez isso seja um pouco verdade. Todos nós sentimos falta de quem amamos e perdemos. Mas ele também me levou porque tem um coração bom. E pessoas de coração bom não devem ser punidas por isso. Rodrigo sentia um nó na garganta. Não havia ensaiado nada disso com Maiara. As palavras eram genuinamente dela. Se isso é ser louco ou, como vocês disseram, instável, então talvez o mundo precise de mais gente assim. Um silêncio absoluto seguiu-se às palavras de Maiara. Então, para surpresa de todos, Ricardo Almeida, o austero sogro de Rodrigo, levantou-se lentamente da plateia e começou a aplaudir. Elisa juntou-se a ele, seguida por Bernardo, e um a um, outros conselheiros e acionistas. Eduardo observava a cena com expressão incrédula, vendo seu plano cuidadosamente arquitetado desmoronar diante da simplicidade genuína de uma criança. Quando os aplausos diminuíram, Rodrigo continuou. Senhoras e senhores, lidero esta empresa há 15 anos. Enfrentamos crises econômicas, instabilidades políticas, transformações no mercado. E sempre emergimos mais fortes. Por quê? Porque tomo decisões baseadas não apenas em planilhas e gráficos, mas em valores humanos fundamentais: integridade, coragem, visão de longo prazo. Olhou diretamente para Eduardo. O Sr. Monteiro sugere que acolher Maiara foi um ato impulsivo que demonstra instabilidade. Eu argumento o contrário. Foi um ato de humanidade que demonstra exatamente o tipo de liderança que nossa empresa sempre valorizou. Uma liderança que reconhece que, no final das contas, não estamos apenas construindo prédios. Estamos construindo o futuro para pessoas reais, com histórias reais. Cecília aproveitou a deixa para intervir, avançando até o centro do auditório com uma pasta em mãos. Se me permitem, gostaria de adicionar uma informação relevante. Como advogada do Sr. Vasconcelos, acabo de confirmar uma audiência com a juíza Helena Carvalho para esta tarde, onde apresentaremos o relatório extremamente favorável da assistente social sobre a adaptação de Maiara. Tudo indica que a guarda definitiva será concedida em breve, validando judicialmente a decisão do Sr. Vasconcelos. Eduardo tentou interromper. Isso é inadmissível. Estamos em uma assembleia formal da empresa. Assuntos pessoais do Sr. Vasconcelos não deveriam... Pelo contrário, respondeu Cecília calmamente. O senhor mesmo tornou este assunto relevante para a Assembleia ao usar a adoção como argumento central contra a capacidade de liderança do Sr. Vasconcelos. Se o judiciário brasileiro, após análise técnica e legal, está prestes a confirmar a adequação da decisão dele, isso certamente é pertinente para esta discussão. Bernardo Torres, sentindo que o momento era favorável,
decidiu acelerar o processo. Creio que ouvimos argumentos suficientes de ambos os lados. Proponho que passemos à votação. Um dos conselheiros mais antigos, tradicionalmente aliado de Eduardo, surpreendeu a todos ao pedir a palavra. Antes da votação, gostaria de fazer uma observação. Conheço Rodrigo Vasconcelos há mais de 20 anos. Vi-o construir esta empresa com visão e determinação. Vi também o que a perda da filha lhe causou. O homem que vejo hoje ao lado desta criança não é alguém instável ou impulsivo. É alguém que encontrou novamente seu propósito. E isso, senhoras e senhores, é exatamente o que um líder precisa. Eduardo percebeu que estava perdendo terreno rapidamente. Em um último esforço desesperado, tentou uma nova abordagem. Com todo respeito, estamos sendo manipulados emocionalmente aqui. A presença da menina, o discurso comovente, isso não muda os fatos. As ações da empresa sofreram volatilidade, a imagem pública foi afetada. Volatilidade temporária, interrompeu outro conselheiro, mostrando seu tablet. Na verdade, após a publicação da entrevista na revista Perfil, nossas ações se recuperaram completamente e estão em alta de 3% esta manhã. E quanto à imagem pública, acrescentou uma conselheira mais jovem, as métricas de redes sociais mostram uma percepção extremamente positiva da história de Rodrigo e Maiara. Várias organizações de proteção à infância elogiaram publicamente a atitude dele. E estamos recebendo propostas de parcerias para projetos sociais que poderiam expandir significativamente nosso programa de responsabilidade corporativa. Eduardo olhou em volta, buscando desesperadamente algum apoio, mas encontrou apenas expressões fechadas ou abertamente hostis. Seu plano havia se voltado contra ele. Bernardo Torres conduziu então a votação formal. 1 a 1, os conselheiros manifestaram-se. Contra a moção. Contra a moção. Contra a moção. Quando o último voto foi computado, o resultado era claro. 21 votos contra a moção de desconfiança. Apenas 4 a favor. A moção está oficialmente rejeitada, declarou Bernardo. Rodrigo Vasconcelos permanece como CEO e presidente executivo da Vasconcelos Incorporações, com plena confiança deste conselho. Novos aplausos ecoaram pelo auditório. Maiara, sem entender completamente o que havia acontecido, mas percebendo que era algo bom, abraçou Rodrigo com força. Elisa juntou-se a eles, formando um abraço familiar que foi capturado pelos fotógrafos presentes e se tornaria, posteriormente, a imagem símbolo daquele dia. Eduardo, derrotado e humilhado, dirigiu-se rapidamente para a saída. Rodrigo, notando sua fuga, pediu licença a Elisa e Maiara e seguiu-o até o corredor. Eduardo, chamou. O rival virou-se, seu rosto uma máscara de ressentimento. Veio gozar da vitória, Rodrigo? Aproveite enquanto pode, isso não acabou. Na verdade, vim oferecer um acordo. Eduardo franziu o senho desconfiado. Que tipo de acordo? Você sai da empresa hoje, vende suas ações para mim pelo valor de mercado, mais um bônus de 10%. Em troca, não investigamos formalmente suas tentativas de manipular o mercado com informações falsas sobre minha estabilidade mental, nem seu uso de recursos da empresa para sua campanha pessoal contra mim. A expressão de Eduardo alternou entre indignação e cálculo. Rodrigo tinha provas contra ele, evidências que poderiam resultar em processos sérios, tanto administrativos quanto criminais. Por que faria isso? Você ganhou. Poderia me destruir completamente. Rodrigo olhou de volta para o auditório, onde Maiara conversava animadamente com Ricardo Almeida, aparentemente conquistando até o austero avô. Porque aprendi algo importante recentemente. Algumas batalhas não precisam ser lutadas até a destruição total. Às vezes é melhor simplesmente seguir em frente. Eduardo considerou a oferta por alguns momentos. Não era idiota. Sabia que sua posição era insustentável após a derrota esmagadora. Tenho 48 horas para decidir? Até segunda-feira, 9 horas. Meu advogado entrará em contato. Sem mais palavras, Eduardo afastou-se pelo corredor. Derrotado, mas não completamente destruído. Rodrigo sabia que havia sido generoso, talvez mais do que o rival merecia, mas sentia-se em paz com a decisão. Maiara estava lhe ensinando, entre tantas outras coisas, o valor do perdão. Ao retornar ao auditório,
foi recebido por aplausos renovados. Conselheiros e acionistas formaram fila para cumprimentá-lo, muitos deles incluindo palavras especiais para Maiara, que recebia a atenção com um misto de timidez e orgulho. Ricardo Almeida aproximou-se, seu rosto habitualmente austero, suavizado por um raro sorriso. Parece que eu estava errado sobre você, Rodrigo, e sobre suas escolhas. Obrigado pelo apoio, Ricardo. Significou muito, especialmente para Elisa. O velho empresário olhou para a filha, que conversava animadamente com Cecília sobre os preparativos para a audiência da tarde. Não havia assim, tão viva, tão presente, desde o acidente. Essa menina, indicou Maiara com um gesto discreto, parece ter despertado algo nela. Em todos nós, concordou Rodrigo. Bernardo Torres juntou-se a eles, anunciando que a imprensa aguardava do lado de fora, ansiosa por declarações após o resultado da assembleia. Devo falar sozinho? Perguntou Rodrigo. Na verdade, respondeu Bernardo com um sorriso, acho que seria apropriado fazer isso como uma família. Rodrigo olhou para Elisa, que assentiu, e para Maiara, que sorriu entusiasticamente. Então, como uma família será. Quando saíram para o saguão, onde jornalistas e câmeras aguardavam, Rodrigo